Fala pessoal, tudo bem? Eu vou começar a trazer alguns vídeos aqui para poder compartilhar com vocês como é que está sendo o meu aprendizado na plataforma do R, tá? Eu comecei em janeiro de 2021, né? Eu já era e sou usuário de outras plataformas como o SPSS, o Stata, que são, né, mais voltadas para análise estatística, tá? Minha formação é em economia e outras plataformas mais visuais como o Tableau e o Power BI. Também sou usuário do Alteryx, né? Que é um software poderosíssimo que trabalha com programação, mas sem código. O problema é porque ele é pago, né? E ele é razoavelmente caro, tá? O R é uma plataforma poderosíssima, né? Embora eu tenha iniciado agora em janeiro, estamos em julho, eu já tenho percebido, né, que como ele tem me economizado tempo para algumas atividades rotineiras que eu preciso executar, tanto no trabalho como também para algumas análises que eu faço por conta própria, tá? Então, o começo em si, como qualquer linguagem de programação, não é algo muito convidativo, né? É algo que vai te exigir um pouco de persistência, de paciência, mas que a tua curva de aprendizado ela é até rápida, né? Quer dizer, coisa de 2 semanas já te deixa aí consciente do poder do R, enfim, né? E você vai começar a perceber que quando você monta um script, por exemplo, e vai precisar atualizar dados constantemente, diariamente, semanalmente, mensal, não sei como é que é a tua rotina, mas você vai perceber que ele te poupa muito tempo, tá? Então eu quero compartilhar, na verdade, algumas dicas, não é? Coisas que eu senti um pouco de dificuldade, coisas simples que você consegue operacionalizar fácil em Excel, por exemplo, né? Para preparar uma base de dados para levar para um sistema para fazer as análises, coisas como tirar dados nulos, né, como filtrar informações, selecionar colunas, né, essas coisas simples eu não tinha visto um material assim sobre o R que fosse bem iniciante mesmo, né, porque as pessoas acham que, enfim, o que é comum para elas que já mexem com linguagem de programação pode acabar ser algo bem trivial, mas na verdade não é bem assim, tá? Então eu resolvi trazer algo mais nessa linha, né? Compartilhar realmente como é que está sendo o meu aprendizado e se você quer iniciar nessa plataforma, que talvez os vídeos possam te ajudar para você perceber as dificuldades que são comuns a várias pessoas, tá? Bem, o que a gente vai estar fazendo aqui hoje, né? A gente vai estar trabalhando uma higienização de dados, né? Então a gente vai preparar uma base de dados para uma futura análise. Eu vou estar utilizando a base da PIMPF, né, que é a Pesquisa Industrial Mensal. Ela é produzida pelo IBGE e ela está lá no site do Sidra, tá bom? Então, mostrando aqui para vocês o site, né? A tabela é a 3653, né? Produção física industrial, tá? E eu fiz uma seleção aqui das variáveis que eu quero utilizar, né? No caso, a variação percentual mensal ano anterior, tá? A base, no caso, né? É o mesmo mês do ano anterior. Estou pegando todas as atividades industriais que estão disponíveis na base e estou utilizando a série temporal completa que começa em 2002, tá? Eu estou fazendo um recorte apenas para o Ceará. Bem, aqui é a minha base, né? O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar gerando uma API. Para que eu estou fazendo uma API? Porque eu quero que o R, toda vez que sair um dado novo, eu quero que ele já colete essa informação automaticamente, sem que eu precise voltar ao site e repetir esse procedimento, tá? Então eu vou clicar nesse símbolo aqui, né, e vou pegar esse link aqui da API, tá? Eu não preciso pegar o link todo, na verdade vai depender muito do manual de cada API, tá? Mas o R vai trabalhar desse trecho aqui para frente, tá? Então basicamente eu copiaria isso daqui e levaria lá para a API do R, né? E para eu utilizar essa base, eu vou ter que requisitar dois pacotes, tá? O primeiro pacote é o pacote Sidra R, desculpa, que é justamente o pacote desenvolvido para trabalhar com esses dados, né, do Sidra, e o Tidyverse, né, que é um pacote super conhecido do R aí, e é a base, né? Todo mundo que mexe com R tem esse pacote, né? Tá? Então eu vou estar requisitando esses dois pacotes, né? Tudo no R, você vai ter que colocar uma linha de código, né, para poder chamar os pacotes. Você basta instalá-los, tá bom? Uma única vez. Para você instalar um pacote, você usa o comando install package, né? Esse que está aqui, tem um talho para ele já puxar a função. Coloca entre aspas e digita o nome do pacote, tá?
e dá um Enter, e ele vai instalar, tá bom? Eu digitei isso aqui no que a gente chama de console, que é esse espacinho aqui. O R ele vai abrir, se você for bem iniciante mesmo, está conhecendo a plataforma, ele vai abrir com 4 telinhas, tá? Eu utilizo somente 3 e deixo aqui para o meu visual o espaço de digitar os códigos, o console, que é onde ele vai estar mostrando um código que eu vou estar executando, tá? E o ambiente global do R, que é onde ele vai estar armazenando as minhas bases de dados, tá bom? Eu não vou executar aqui o Tidyverse porque eu já tenho ele instalado, não tem por que eu instalar novamente, tá? Você tem N pacotes no R, tá bom? Você não se preocupe em querer instalar todos e vá utilizando à medida que você vai necessitando. Eu acho que é o jeito mais interessante de você aprender a plataforma, tá? É na necessidade realmente. E digitando, programando, sem ficar apenas assistindo, tá bom? Então eu vou requisitar esses 2 pacotes aqui. Estou selecionando os 2, vou dar um Ctrl Enter, tá? Você vai perceber que vai começar a carregar o pacote aqui. E ele carregou. Toda vez que o R encerra uma operação, tá? Você vai perceber que esse símbolozinho aqui, ó, de maior, tá? Ele vai ficar disponível. Enquanto esse símbolo não aparecer, porque o R ainda vai estar rodando, tá? E você vai perceber que vai aparecer também um botãozinho vermelho aqui, escrito Stop, caso você queira interromper o procedimento, né? Muito bem. Uma vez que eu tenha carregado esse pacote, eu vou poder utilizar as funções que são inerentes a cada um deles, tá? Então, no caso, eu vou chamar o getCidra. O getCidra é para ele ir buscar esses dados, tá bom? Eu já estou com ele aqui, mas eu vou estar digitando de novo. E vou estar utilizando o comando API. Você vai perceber que quando eu digito API, ele já vai sugerir ali, né, o nome. Quer dizer, porque como eu estou utilizando um argumento dessa função, getCidra, ele já vai ficar aparecendo algumas coisas para você, para te ajudar, para facilitar. Se você quiser conhecer, né, quais são os argumentos de cada função, você pode estar utilizando um help do R, ou você pode descansar o mouse sobre a função, que ele também vai abrir uma caixinha com algumas informações interessantes, tá bom? Bem, aqui essa API eu vou só copiar, como eu falei anteriormente, né? Vou só copiar o que eu já havia colocado aqui, para ele capturar esses dados. Eu vou dar um Ctrl Enter para ele rodar. Você está vendo aí que ele está carregando os dados, né? O stop apareceu aqui, ele não concluiu ainda a operação. Muito bem, concluiu, apareceu aqui embaixo dados, tá? O que são esses dados aqui? Esses dados são aqueles que a tabela iria me mostrar lá na internet. Eu coloquei aqui no R, pedi para que ele pegasse aqueles dados do site e jogasse ele em um objeto. O objeto, no caso, está nomeado como dados. Então, toda vez que eu quiser acessar as informações, eu não preciso vir para cá, rodar isso aqui de novo, né? Basta eu clicar aqui e ele vai automaticamente mostrar todas as informações que eu puxei lá da plataforma, né? Com uma linha de código eu consegui puxar tudo isso daqui de informação, tá? Só que eu tenho informação demais, eu não preciso trabalhar com todas essas variáveis aqui, né? Com todas essas colunas. Eu vou, no decorrer do tratamento, eliminando algumas, né? Eu vou fechar aqui e a gente vai agora para a próxima sessão, digamos assim, né? Que é para a gente selecionar as colunas de interesse, tá? Então eu vou dizer para o R o seguinte, olha, eu não quero trabalhar com todos esses dados não, eu quero que você pegue somente uma parte deles, tá? E guarde aqui para mim na memória, né? Que eu vou criar um novo objeto, que agora eu vou chamar de dados selecionados, tá? Porque já que eu vou selecionar alguns, eu acho que o nome é adequado, né? Para eu atribuir criar um objeto, né? Eu vou ter que atribuir alguma coisa a esse objeto. Então, no caso, eu vou pegar aquela base de dados que eu já puxei e vou selecionar algumas funções e vou atribuir esse objeto. Para eu fazer essa atribuição, eu vou dar um Alt e o menos, né, o sinalzinho de menos, para ele criar essa setinha aqui, tá bom? E aí eu vou usar a função select, né? Quando eu uso a minha função select, o primeiro argumento que ele vai estar me pedindo é o argumento de dados. Quer dizer, quais são os dados que eu vou estar colocando aqui para eu poder selecionar? Bem, eu vou colocar o nome dados porque esse é o objeto que nós já colocamos aqui no R, né? Então vou colocar aqui dados, tá? E vou indicar para ele o que é que eu quero que ele me dê. Assim, olha, eu tenho aqui já as colunas que eu havia digitado anteriormente, né? Assim, tudo bem, mas como é que eu faço para descobrir as colunas, né, as variáveis que eu estou querendo selecionar sem ficar olhando lá na outra tela, né? Quer dizer, eu posso fazer aqui no R uma função chamada CallNames e aí você perceba que eu estou digitando
no console e não na base. Por quê? Porque isso aqui não é interessante ficar no script. Porque toda vez que eu rodar o script todo, eu não quero que fique aparecendo o nome das colunas, porque para mim é desnecessário. É necessário agora apenas para eu conhecer e recortar o que eu quero para colocar aqui, tá? Então, estou chamando call names, mas é call names de quem? Quer dizer, você está querendo ver colunas de quem? Quero ver colunas da base de dados, que foi o que eu já baixei inicialmente, né? Vou dar um Enter e aí ele já vai me mostrar o cabeçalho, né, de todas as colunas. No caso, eu vou querer utilizar quem? Eu vou querer utilizar essa daqui, né? Seção código, tá bom? Aliás, essa não, desculpa, essa aqui de baixo, né? A de cima é somente código, eu não quero os códigos, eu quero os nomes, de fato. Vou querer utilizar mês código, tá? Porque depois a gente vai fazer uma transformação com essa base aqui, com essa coluna, para o R entender que nós estamos falando de dados, de data, tá bom? E a coluna valor, tá bom? Pronto, só copiei e colei para a gente ganhar tempo aqui. Se eu mandar rodar isso daqui, vai dar erro, né? E você já deve ter percebido que apareceu um xizinho aqui, ó, indicando que há alguma coisa errada nessa linha de código aqui. Por que isso aqui aconteceu? Ó, o R ele vai quando ele vai trabalhar com variáveis, né, e essas variáveis contêm caracteres de espaço, você precisa sinalizar para ele que aquilo é uma única variável e não duas variáveis que existe um espaço entre outra e porventura tenha faltado uma vírgula, tá? Então, como é que eu sinalizo isso para o R, né? Isso é uma coisa que eu não tinha também percebido logo quando comecei, porque ninguém explicava isso. Tratava já como se todo mundo soubesse. Talvez um programador, essa linguagem seja já natural, né? Mas para mim não era. Então, para eu mostrar para o R que isso daqui é uma única variável, eu tenho que colocar isso entre crases, tá bom? Quando eu colocar isso daqui entre crases, ele já vai entender que isso aqui não está, digamos assim, é uma única variável, tá? Eu vou mandar rodar isso daqui do jeito que está, porque ele não está acusando nenhum erro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu só tirar esse espaço aqui e vou dar um Ctrl Enter. Olha só, mesmo sem aparecer nenhum erro aqui, ele ainda assim deu um erro. Por quê? Porque ele disse que não pode encontrar a função mês. Como assim a função mês? Perceba, ó, essa variável mês também ficou com um espaço, né, ó, entre o mês e essa barrinha aqui código. Ah, eu não posso tirar esse espaço aqui, não? Não, eu não posso. Por quê? Porque a minha base não tem um mês código junto, né? Ele é escrito dessa forma aqui. Então, eu vou ter que fazer o que também? Vou ter que colocá-lo entre aspas, tá bom? Coloquei aqui entre aspas e vou dar novamente Ctrl Enter para rodar. Perceba que deu certo agora, ele criou. Olha, por que valor não ficou? Porque valor não existe, né? Espaços ali, tá bom? E é só uma única palavra. Então, não teve nenhum problema. Se eu clicar aqui em dados selecionados, olha só, eu só tenho agora 3 colunas na minha base. Então, ótimo. Vamos continuar avançando no nosso tratamento de dados. O próximo passo que eu vou estar fazendo agora aqui é ajustando a coluna data para que seja um formato que o R possa entender, interpretar e fazer algumas operações, como por exemplo organizar em trimestre, semestre, bimestre, anual, enfim, de uma forma mais simples e mais fácil. Então eu vou fazer o que? Eu vou pedir que o R transforme a minha coluna de data, né, que no caso, deixa eu clicar aqui de novo, né, ela está com esse formato aqui, eu quero que ele transforme isso para um formato de data que ele interprete. Então, para eu fazer isso daqui, eu vou estar, digamos, transformando essa variável, né? Para eu transformar a variável, eu vou utilizar o comando mutate, tá bom? Então, eu vou ter que, uma vez transformada a base, apontar esse novo conjunto de dados para um novo objeto, que eu estou chamando de dados cell, de selecionar, né? Que já selecionamos, já passamos por essa etapa, e dt de data. Alt- para poder atribuir o objeto. Vou chamar a função mutate, né? E vou começar a informar os argumentos. No caso, o primeiro que ele quer, eu informo a base de dados, né? Agora nós vamos utilizar qual base? Essa base que nós já trabalhamos anteriormente. E vou estar indicando para ele data. Esse data aqui, no caso, é uma nova coluna que eu estou criando, tá? Eu vou pegar a coluna que ele tem lá e vou transformar em um outro tipo de dados. Então, ele vai criar uma outra coluna que vai se chamar data, tá bom? Eu vou usar a função parseDate, que é essa daqui, tá bom? Para eu poder fazer essa transformação. E vou chamar o argumento dela. O que ela está pedindo aqui? Ela está pedindo qual é o dado, qual é a coluna, qual é a variável que eu tenho que fazer essa transformação.
Olha, a variável que você tem que fazer a transformação é uma variável que está nessa barra de dados aqui, que eu já apontei ali atrás, né, ó, aqui no começo, e é nesta coluna aqui. Vou dar um cifrão, ó. Quando eu apertar o cifrão, ele já vai me mostrar quais são as colunas que existem, né, quais são as variáveis que existem na minha base de dados, dados selecionados, tá? Eu quero fazer a transformação nessa daqui que é mês. Vou dar um tab, ele puxou a coluna, e eu vou informar para ele agora qual é o formato que eu quero que ele me devolva. Olha, eu quero que você me dê o formato ano, mês, né? Ano, mês e dia, no caso, né? Ele vai estar me dando. Então eu vou colocar o comando, né, para a gente fazer essa transformação, indicar y de ano, né, em inglês, e percentual m, né, para poder selecionar o mês também, tá? E quando eu rodar isso daqui, eu percebi que ele já criou uma nova base para mim, não é? Ó, essa daqui. E perceba que ele já criou uma nova coluna. Aí você pode pensar o seguinte, olha, Daniel, não seria melhor eu ter feito essa operação antes de ter selecionado os dados? Porque aí eu não precisaria agora selecionar de novo, porque eu tenho duas colunas referentes a datas aqui, né? Assim, olha, você está corretíssimo, tá? Eu fiz dessa forma para mostrar para você que a gente pode estar alterando uma coluna, né, criando essa outra, e eu posso também estar retirando uma base de dados, quer dizer, eu posso tanto estar selecionando essas três, como eu fiz anteriormente, como eu posso estar retirando somente essa. E retirar essa em uma base, um conjunto maior, né, de variáveis, talvez seja mais interessante você tirar ao invés de selecionar. Tá? Então o que eu vou estar fazendo é retirando essa coluna mês código aqui. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Olha só, para a gente retirar uma coluna aqui na barra de dados, como é que eu vou estar procedendo? Olha só, eu vou estar simplesmente apontando, indicando para o R seguinte, olha, tem uma coluna na minha base de dados que eu quero que ela suma, não vou precisar dela. Então eu vou dar um comando, né, sinalizar para ele, e aí perceba que eu não vou estar aqui atribuindo, criando um novo objeto não. Por quê? Porque eu não preciso criar um novo objeto. Eu já tenho um conjunto de dados ali pronto, em que eu quero tirar ali uma variável apenas. Então, ao invés de eu criar um outro objeto, então, vou logo retirar e deixar o meu último objeto que eu construí, que no caso é esse daqui, né, ó, o cell DT, né, de selecionar de data, e vou pedir só para ele retirar essa coluna aqui. Para eu pedir para ele retirar, eu vou anular essa coluna e vou dar um Ctrl Enter. Quando eu fizer isso daqui, eu não criei nenhum objeto novo, né, porque eu já selecionei somente essa variável aqui, uma base de dados. E quando eu vou pedir para visualizar novamente o meu banco, eu vou perceber o que? A coluna já saiu. Então, ótimo. Vamos avançar. O próximo passo que eu quero mostrar para vocês é retirar dados nulos, né? Que são esses NAs que estão aqui na nossa base que não servem para nada. Eu vou retirar esse pessoal daqui, tá? E como é que eu vou retirar esse pessoal daqui, né? Também é bem simples, tá? O R tem alguns comandos que você pode estar tanto omitindo os dados da base, mas não excluindo de fato, né? Porque você pode recuperar depois, embora nesse formato também possa recuperar. Basta eu rodar os dados lá atrás, o primeiro que eu rodei, porque aí eu vou zerar todas as transformações que eu fiz até então, né? E aí o que eu vou fazer é só excluir esses valores, porque eu não preciso mais deles. Então, para eu excluir esses valores, né, como eu vou estar excluindo observações, eu vou criar uma nova base de dados, né, um novo objeto que eu vou chamar de dados não nulos, tá bom? Alt menos e vou chamar o comando na exclude, né? Exclude aqui para poder retirar esse pessoal da minha base de dados, tá? Tá, eu quero tirar os dados nulos de qual base? Olha, eu quero tirar os dados nulos da última base que eu trabalhei, que é essa daqui, né? Vou dar um Ctrl Enter. E quando eu vier aqui para ver a minha base, percebo que os dados nulos, ó, já sumiram, tá? Ah, então quer dizer que eu apaguei todos os dados nulos? Não necessariamente todos os dados nulos, né? Porque eu posso ter, para um ano específico, dados nulos para uma observação, mas contém dados para outras observações. Então eu posso ter ainda alguns dados nulos dentro da minha base aqui, tá? Mas pelo menos para, se a gente pensar num contexto de linhas, né, e eu selecionar somente 2001, por exemplo, e aí eu vou ver, ó, 2001 todo mundo está zerado, então ele vai excluir todos. 2002 todo mundo está zerado, ele exclui todos. Ah, 2003 tem alguns zerados e outros não, então ele não vai excluir, porque ele está olhando um contexto todo, né? Tá bom?
Então, aqui está a minha base, né, a última versão dela. O que eu vou fazer agora é o seguinte, olha, eu não estou querendo trabalhar com todos os dados, quero trabalhar apenas a partir de 2010. Então, para trabalhar a partir de 2010, eu vou estar utilizando a função filtro, né, que é a filter, tá bom? E aí eu vou estar indicando para ele o seguinte, olha, eu quero que você coloque no novo objeto, que eu vou chamar de dados ok, eu quero que você coloque a minha base de dados filtrada, né? Filtrada, vou chamar aqui a não nulos, que foi a última que nós construímos. Eu vou querer que você filtre a coluna não nulos com base na coluna data. E eu quero que você me dê os valores que são posterior à data de 2009, né? Quer dizer, ao ano de 2009. Eu quero começar a partir de janeiro de 2010. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2009, 1201, tá? Estou colocando aqui entre aspas, por quê? Porque isso aqui é uma observação dentro da minha base de dados, tá bom? Então, vou colocar entre aspas. Se fosse uma coluna, né, eu não precisaria colocar entre aspas e nem, no caso aqui, entre crades, por quê? Porque eu não tenho espaços vazios entre os números, né? Eu vou dar um Ctrl Enter aqui, quando eu der um Ctrl Enter vai aparecer dados OK na minha base. E aqui eu já vou ter, ó, a partir de 2010, os valores não nulos da minha base de dados. Aqui basicamente já estaria pronto para fazer algumas brincadeiras, alguns gráficos, algumas análises, tá? Você pode estar pensando o seguinte, olha, me pareceu muito esforço para esse conjunto de dados aqui, filtrar tudo. Olha, a priori sim, mas entenda que você vai fazer isso somente uma vez, tá? Ah, mas eu tenho que ficar dando Ctrl Enter para cada código desse daqui? Não, né? Isso aqui foi um formato que a gente utilizou só para ser um pouco mais didático, que você, ao digitar uma função no R, você vai ter que preencher um conjunto de argumentos. E o primeiro argumento geralmente é quem? É a base de dados que você vai querer trabalhar, tá? Existe uma outra forma de você fazer isso, uma forma de modo muito mais direto e mais clean, né? mais interessante para rodar esse conjunto de código, que é justamente esse que está colocado aqui, tá bom? Quer dizer, o que eu estou fazendo aqui é otimizando o meu espaço de linha de código com o uso de um comando aqui, que é o comando pipe, né? Que é um percentual, um símbolo de maior e outro percentual. Quer dizer, o que vai fazer o comando pipe? O comando pipe vai estar dizendo o seguinte para o R, olha, eu quero que você puxe a base de dados aqui e eu quero que você faça algumas transformações. Mas as transformações, todas que você for fazer, você vai sempre levar em consideração a transformação anterior, sem que eu tenha necessidade de ficar sempre chamando a base de dados. Então, quando eu fizer aqui dados e usar um pipe, quando eu usar um mutate para ajustar a data, ele vai entender que eu estou fazendo isso em cima de quem? O banco de dados. Quando eu usar o outro comando pipe e fazer um select, ele vai entender que é o quê? Que eu vou estar fazendo, selecionando a base de dados, essa original, já com essa coluna alterada. Quando eu for excluir, eu vou excluir já com base nos dados selecionados. Quando eu for filtrar, já vou filtrar com base nos dados selecionados e sem os dados nulos, tá? Então, como é que eu faço isso daqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é limpar essa base de dados aqui, o nosso ambiente global aqui. Eu vou clicar nessa vassourinha, caminho mais fácil de fazer isso. Pronto, limpei. Agora eu não consigo mais visualizar ninguém aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar esse primeiro código aqui só para chamar a coluna, a nossa base de dados, para que você possa visualizar de novo que a gente está partindo do zero, né, do começo, tá? Então deixei ele carregar aqui, carregou. Quando eu clicar, ó, todo mundo aqui, como a gente havia visto no início do vídeo, tá? Eu vou então começar a avançar. Eu vou dar o comando pipe aqui e vou chamar o mutate, né? Quer dizer, olha, mutate. Aí eu vou começar com o primeiro argumento, não vai ser mais a base de dados como foi aqui, não. Né? Ó, não vou mais precisar fazer isso daqui. Por quê? Porque eu estou usando o comando pipe, estou dizendo o seguinte, faça a modificação na base, não, na coluna data dessa base aqui. Chamei a função, coloquei o código e indiquei o formato e mandei rodar. Quando eu mandar rodar isso daqui de novo, vai perceber que eu vou ter todas as colunas e mais uma, que foi essa que eu transformei e entrou no modelo. Deixa eles aguardar aqui, muito bem, terminou, ó, o símbolozinho apareceu. Aqui dados, e lá no final vou ter quem? A minha coluna data já transformada, não é? Então vou fechar isso daqui e agora vou para o próximo código, que é o select. Assim, olha, eu quero que você selecione somente parte dos meus dados. Vou dar um Ctrl Enter de novo, para a gente ver passo a passo, né? Quando ele concluir, eu já vou ter os dados com a data ajustada e somente as minhas três variáveis. Está vendo aqui, ó?
6.524 observações, né, ou linhas de 3 variáveis, quer dizer, ele já fez o meu recorte. Então, o próximo passo é fazer a exclusão dos dados nulos, e perceba que eu não estou colocando ninguém aqui, né, como argumento. Por quê? Porque o único argumento que eu teria que colocar era a base de dados. Como eu estou usando o comando pipe, ele já está trabalhando em cima dessa base aqui, então eu não preciso colocar ninguém. E por fim, filtro. Filtrar quem? A base de dados com base na coluna data, a partir de 2009. Quando eu der um Ctrl Enter aqui, eu vou ter somente uma única base de dados, tá? Quando ele concluir, ó, eu vou ter uma única base de dados já toda filtrada e trabalhada. Então, a gente encerra por aqui, tá? Essa primeira parte da aula. Vou daqui a pouco trazer o segundo vídeo. E perceba que com 5 linhas de código, eu disse o seguinte: olha, vá buscar o dado no Sidra, higiene o dado para mim e mostre ele aqui arrumadinho. Toda vez que sair um dado novo lá no Sidra e eu mandar rodar isso aqui, o R vai automaticamente atualizar. Então perceba, se a sua base ela sofre alteração mensal, quinzenal, semanal, diária, você pode colocar o R para automatizar essa coleta de dados. Pode colocar para ele já fazer alguns gráficos, para você já ter um visual, uma análise desse procedimento. E você não vai precisar digitar mais de uma única linha de código. Basta você construir o script e deixar ele rodando, que vai te fazer ganhar bastante tempo, tá? Então, esse é a primeira parte que eu queria trazer. Depois, no próximo vídeo, a gente vai continuar trabalhando ainda essa base de dados. Valeu!